Conosco o vereador Leandro Dourado, ele que é um vereador que tem posições muito firmes lá na Câmara Municipal, especialmente em contraposição ao atual governo do prefeito Guti. Está conosco aqui para falar um pouquinho sobre a sua atuação política, sobre o ambiente político lá na Câmara Municipal e também sobre o seu futuro político. 2024 está aí. Vereador, boa noite, muito obrigado pela sua presença, viu? Imagina, que é isso, Guto. Obrigado pelo convite, mais uma vez um prazer estar aqui e uma boa noite a todos os telespectadores aí que estão nos acompanhando, né? E quem puder aí, aproveita aí esse minutinho aí, ó, compartilha essa entrevista quem puder, manda as dúvidas, perguntas que a gente está à total disposição para poder responder. Tá certo. Leandro, antes da gente falar aqui da política, eu soube que, saindo do Radar de Notícias, a FESMA vai ser homenageada aí aqui no evento empresarial. Perfeito, isso. Saindo daqui, eu estou indo pro evento Prêmio Líder Empresarial, né? Vai acontecer no Clube Vila Galvão e a FESMA vai ser uma das homenageadas, né? Para quem não sabe, a FESMA foi uma empresa fundada pelo meu pai, né? Que faleceu há 5 anos atrás, vitimado por um câncer. E hoje ele deixou aí um legado aí muito importante aí, a qual a família, a gente está dando sequência nesse legado, dando sequência na empresa, né? Então ela fez uma empresa voltada a atender uma gama da indústria de automação bancária. Para quem não entende muito bem isso aí, então a gente fabrica os painéis de caixa eletrônico de banco, tá? Então a carenagem dele é fabricada e a gente tem uma linha de produtos próprios lá também, enfim. E hoje vai ser mais um dia lá, mais uma conquista lá para a empresa, graças a Deus. Tá certo. Então, além de vereador, empresário. Empresário. Na verdade eu sou empresário e estou como vereador, né, Guto? Que eu costumo falar, política não é profissão, Guto. A política é uma ocupação, né, e tem prazo de validade, ou seja, né, final do ano que vem acaba esse período meu de mandato, né? A gente vai falar daqui a pouquinho de reeleição, enfim, dos projetos para o próximo ano. Mas o que eu digo, a política ela acaba, ela tem prazo de validade determinada, né? Então, profissão, costumam falar, poxa, você é jornalista, pedreiro, encanador, médico, enfim, né? E a política não, a política, quando você fala, fiz uma carreira política, eu acho que a coisa está errada. A cada 4 anos o vereador o político de maneira geral, tem que renovar, tem que fazer um concurso público novamente, que é por voto. Perfeito. Volta o comentário anterior aí, produção, antes do Luiz. O Luiz está aí também te mandando um abraço, Luiz Teco. Luiz Teco ali, ó, ótima entrevista, parabéns a todos do Radar e um forte abraço ao vereador Leandro Dourado. Pessoal, forte abraço pro Teco. Olha lá, o Marcelo Rebetti Linho. Vereador Leandro Dourado, em uma busca aos hospitais do câncer e Hospital da Mulher, que seria um excelente equipamento para a nossa cidade. Perfeito. Antes da gente entrar nessas pautas aí, como empresário, como é que você avalia a cidade de Guarulhos, o potencial e, enfim, a oportunidade e a tarefa de ser empresário nessa cidade? Guto, vamos lá. A cidade de Guarulhos não é segredo para ninguém, né? A gente sabe, é a 12ª cidade do país, né? É a maior cidade não capital do Brasil também, né? E Guarulhos a gente já teve como a 2ª maior arrecadação do estado de São Paulo, né? E hoje a gente é a 4ª economia do estado. Isso se dá um processo de desindustrialização, ou seja, as indústrias elas vão indo embora. Quando a indústria vai embora, você começa a perder receita. E aí começa a aumentar essa taxa de desemprego muito grande que a gente vê na cidade. O que eu falo é o seguinte, não existem políticas públicas, né, voltadas ao incentivo para que novas empresas, novas indústrias venham para a cidade ou até mesmo, Guto, para que possa manter as indústrias que estão aí. A gente vê, é muito mais comum a gente falar que tal empresa está indo embora, deixando a cidade, do que uma empresa está vindo para a cidade de Guarulhos. Isso eu vejo que é muito ruim. Eu atribuo isso a uma culpa de uma falta de gestão pública, né, a qual o prefeito Guti, a única coisa que ele faz é o quê? É tarifar e castigar os empresários, né, da cidade de uma forma geral. Por exemplo, o prefeito Guti, quando ele assumiu logo na primeira gestão dele, ele foi e aumentou o ISS, mandou um projeto maldoso, onde você teve o ISS elevado. Categorias, por exemplo, tiveram um aumento, por exemplo, pagava 0,5% de ISS, começaram a pagar, por exemplo, 2%. Aí fala, não, mas foi só 1,5%. 1,5% uma ova, foi 1,5%. Se você fizer a conta, quer dizer, exemplo, tá? Dependendo do faturamento. Exemplo, quem pagava R$1.000, por exemplo, de ISS, tá? Baseado nesse 0,5% que foi para 2%, começou a pagar 4 mil.
O ISS é cobrado em cima de prestação de serviços, ou seja, o dentista, cabeleireiro, pessoa que vende, por exemplo, um seguro de vida, um seguro para o veículo, um convênio médico. E esses empresários, a maioria, eles trabalham como? Num escritório pequeno, um escritório comercial, e emitem as notas pela cidade. A hora começou a tarifar o ISS, o que eles fazem? Deixam a cidade, vão para as cidades vizinhas, continuam fazendo os seguros dos veículos da cidade de Guarulhos, mas, por exemplo, vai emitir a nota fiscal e tarifar, por exemplo, em Mariporã, Arujá, Itaquá, e isso foi muito ruim para a cidade. A outra coisa, o prefeito, quando ele veio com esse pacote, por exemplo, que nem da taxa do lixo, isso aí eu peguei empresas, por exemplo, eu vi uma taxa na minha mão que eu peguei, até na época eu trouxe aqui, o Pedro até divulgou aqui no radar, foi a maior taxa que eu peguei na minha mão, foi R$ 3.994 para uma empresa pequena ali no Jardim Cumbica, que tem 15, 20 funcionários. É um valor muito alto mesmo. Então, resumindo, eu vejo que a cidade de Guarulhos, infelizmente, tem um potencial econômico muito grande, tem uma localização privilegiada, a qual a gente está... A Dutra corta a cidade de Guarulhos, a gente tem a Fernão Dias que liga Belo Horizonte, ou seja, as principais vias estão passando pela cidade de Guarulhos, a qual ela é interessantíssima, é um atrativo muito grande, e sem contar que a gente está colado, emendado na capital, né? Tá certo, vamos lá, Léo. Rodrigo Cunha, vereador de oposição inteligente, não vota contra aquilo que é de interesse da cidade, vota contra absurdos do governo. Grande Leandro Dourado, isso aí é o Rodrigo Cunha. Agora, tem uma pergunta aí do Antônio Simões, que aliás ele mandou bem no início do programa, eu lembro que o vereador Leandro Dourado tem um projeto, se não me engano, na Câmara Municipal, olha lá, ó. Deve ser sobre isso aí, ó. Guarde a pergunta para o vereador Leandro Dourado, ele mandou bem no início do programa. O que ele acha da terceirização dos serviços públicos, sendo que temos pessoas aprovadas em vários concursos públicos. Eu lembro que o senhor tem um projeto na Câmara Municipal, se eu não me engano, o senhor vai poder explicar melhor, sobre a proibição de terceirização, mas na área da saúde, é isso? Na área da saúde, sim. Eu tenho um projeto que proíbe, veta a celebração de contratos do município com OS na saúde do município. Porque o que eu sempre trago em questão, Guto, eu falo, como eu venho da iniciativa privada, a gente falando da indústria agora, né? Por exemplo, na minha empresa, se eu vejo que eu tenho uma dificuldade econômica financeira, eu vou ter que cortar gastos. Para eu cortar gastos, por exemplo, eu vou lá e vou cortar o número de funcionários. Eu vou mandar pessoas embora ou eu vou deixar de contratar. Tá? Isso na saúde, você imagina que uma OS ela é uma empresa. Né? Ela está ali, a hora que ela deixa de contratar, ou que ela vai mandar embora, ela está deixando de contratar ou mandando embora profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, auxiliar de enfermagem, né? E aí a população não tem o atendimento e chega lá aquele caos lá, aquelas filas que a gente está acostumado a ver, onde você tem a administração pelas OS. A outra coisa também, por exemplo, voltando na iniciativa privada, né? Que eu faço, por exemplo, para enxutar um pouco mais o meu caixa? Eu deixo de comprar uma matéria-prima, fazer estoque de matéria-prima, ou eu compro uma matéria-prima de uma qualidade inferior. Aí você imagina na saúde, a matéria-prima qualquer, são insumos, medicamentos, aí deixa de ter estoque de medicamentos, às vezes a gente vê que falta uma dipirona no posto de saúde, ou vai se trabalhar com insumo de péssima qualidade. Porque assim, o papel do setor privado, vamos dizer assim, de uma terceirizada que seja, que é uma empresa, uma OS, mas é uma empresa, tá ali para faturar. Obter lucro, e está correto. Uma empresa, um empresário, a busca dele tem que ser o lucro. Mas uma área como a saúde, a não ser uma empresa de saúde, como tem as empresas particulares, os hospitais particulares. O poder público não. O poder público ele tem que atender da melhor forma possível. E a gente nota, vereador Leandro Dourado, muitas terceirizadas dando problema para pagar os funcionários e, consequentemente, acaba afetando o cidadão. Perfeito. Lá na UPA Taubon, por exemplo, os funcionários estão reclamando que não receberam o 13º, que não receberam férias, saíram de férias, já voltaram a trabalhar, não receberam as férias ainda, e estão muito preocupados de receber o seu 13º. Perfeito. Então é o que eu falo. Então, se o prefeito Guti, se ele não tem condição de administrar a saúde, e está terceirizando, cara, deixa de ser prefeito.
levanta da cadeira de prefeito e fala, olha, eu vou assinar meu atestado de incompetência, que eu não consigo administrar a cidade, e eu sou obrigado a ter que terceirizar para alguém fazer isso por mim, porque eu não tenho essa condição. Né? Quer dizer, ele está mandando projeto para querer terceirizar a área de esporte, cultura, então, quer dizer, quer terceirizar tudo, quer terceirizar a educação. Né? Eu não sou contra, Guto, por exemplo, quando você fala em privatizações de algumas frentes. Atividades meio, né? Exemplo, você vai falar, olha, uma rodovia ela ser privatizada. É um exemplo que a gente vê. Você pega, por exemplo, a Dutra, depois que ela foi privatizada, ela melhorou, né? Apesar que a nova Dutra, eu vejo que ela deve muito ainda para a cidade de Guarulhos. As alças de retorno que tem que ter, né? Que é o que eu falo, o trevo de Bom Sucesso, que é uma coisa que a gente sempre discute, fala, olha, o trevo não tem mais o que se fazer, falta 5% para terminar a obra e não vai desafogar o trânsito, mas tem que fazer outras alças de retorno, né? Que eu sempre trago esse embate aqui, né? Já por vezes eu falei isso, de Cumbica até Arujá só tem o trevo de Bom Sucesso para se retornar. Né? E você tem pelo menos 3 pontos ali, próximo da Riachuelo, fazer um túnel por baixo. Ali na área, ele passando um pouco a churrascaria Cumbica, tem uma outra passagem por baixo também que pode ser feita. Lá próximo a Liquigás, ali na altura do Paraíso ali, também tem uma outra passagem que pode ser feita por baixo subterrânea, né? E isso aí eu vejo que a nova Dutra, né, ela deveria já ter feito isso há muito tempo, né? Ou até o prefeito, ele tinha que peitar essa situação, cara, eu vou cavucar aqui, eu vou fazer a ponte por cima da Dutra, manda o processo que a gente vai responder, mas não vou deixar o meu povo ficar sofrendo. Né? Aí fala assim, poxa, mas você é vereador, por que você não luta para isso? Enquanto vereador, a gente é legislador, a gente não tem o poder de execução. Quem tem o poder de execução é o prefeito. A população precisa entender que o vereador ele é do legislativo. A prerrogativa dele é fiscalizar e legislar e fazer indicações, mas quem decide, quem faz, é o executivo. E o vereador, não é o caso do Leandro Dourado, mas vários vereadores também têm que entender isso e parar de passar uma mensagem errada para a população de que eu vou resolver, eu que faço. Porque o vereador, do ponto de vista de execução, não faz nada do ponto de vista de execução de obras e tal, né, pessoal? Perfeito. É que o vereador não é importante, o poder legislativo é fundamental para o bom funcionamento da democracia. Mandar um abraço aqui para o James Medeiros, o Antônio Simões, Douglas Maggi, Maria Brito, Rafael Marques, a Emily, o Turquinho da Adega, todos na audiência. A Lilian Bilac Dourado, essa você conhece bem também, está na audiência, com saudades aqui do Pedro Notaro. Todos nós, viu, Lilian? O Pedro, uma figura ímpar aqui, já falamos acho que mais de 10 vezes aqui, vamos falar mais uma vez que a sociedade, né, tem a ideia de que ninguém é insubstituível. E eu discordo, né? Nós não tivemos outro Sócrates no Corinthians, não tivemos outro Raul Seixas, outro Mamonas Assassinas, enfim, outras figuras, e não teremos outro Pedro Notaro, essa é a realidade. Mas o Pedro deixou um legado que é o legado da gente fazer um jornalismo com independência e com respeito, mas com democracia e independência. E é justamente por isso que está aqui o nosso querido vereador Leandro Dourado. Agora vamos falar um pouquinho de política. Até uma pergunta do James Medeiros. Vê se a produção consegue localizar aí, enquanto eu acho a pergunta do James Medeiros em relação à política. Fazer uma pergunta aqui. Qual que é a diferença, você que provou os dois lados, de ser um vereador da base aliada e um vereador da oposição? Da oposição. Ó, Guto, eu vou te falar uma coisa. Ser oposição não é uma tarefa fácil, não, viu? Eu fui eleito na base do prefeito Guti, passei o primeiro ano de mandato, né, na base dele, a qual, mesmo quando eu era base, eu tive até fala minha em tribuna, que eu dizia o seguinte, olha, ser base aliada é uma coisa, ser base alienada é outra que é completamente diferente. Né? E eu tinha alguns diálogos com o prefeito Guti nos bastidores e relatava para ele coisas que me incomodavam. Né? Às vezes a gente chegava, encaminhava alguma demanda e eu falava, poxa, prefeito, eu não tenho rabo preso contigo, chefe, de verdade. Eu não tenho contrato com a prefeitura, indicação de contrato, de convênio, de amigo, de parente, absolutamente nada. Né? Não vivo da política, não tenho a política como forma de subsistência para dar uma qualidade de vida para minha família. Eu estou na política por uma coisa ideológica, em falar assim, poxa, a política está errada, mas o que a gente faz? A gente não discute, a gente não participa? Então a gente é obrigado a ter que participar. Eu falo, o cidadão de bem, ele não quer se colocar à disposição da política, porque o político tem sempre aquela rotulagem, o estereótipo de corrupto, bandido, ladrão, aí a gente acaba meio que se afastando e fala, eu não quero participar disso. Tem muitos problemas, viu? Mas Guto, o político ele é fruto da sociedade, viu? E a matéria-prima do Brasil é o povo brasileiro, e a matéria-prima de Guarulhos é o povo guarulhense. Entenda bem uma coisa, por exemplo, alguém vai sentar na cadeira de prefeito e vai ser o prefeito da cidade.
34 pessoas vão ocupar as cadeiras de vereadores, vão ser vereadores, né? Ou a gente vai ocupar esses espaços para tentar fazer com que a política ela melhore, falar, mas a política não tem jeito? Eu acredito que ela tem jeito, ela tem solução, né? É só você ter os personagens, né, que estão ali dispostos, não estou dizendo a não errar, tá, Guto? Eu não estou falando que eu não cometo erros, eu não cometo falhas, mas eu acho que a gente procurar acertar o máximo possível, né? E eu passei esse um ano na base do governo, e a qual não compactuava. Então, várias coisas, por exemplo, que eu estou falando aqui, eu conversava, chegava, levava para o prefeito e chegou uma hora que eu falei, olha, eu mais estou divergindo das ideias, do que convergindo. Falei, então, cara, não faz sentido nenhum me manter na base do governo. Fui para a oposição, quer dizer, quando você se torna oposição, você só sofre uma série de perseguições. Eu sei o que é ser perseguido por uma máquina. Quer dizer, cara, eu chamei para o pau e para a briga e fui para o enfrentamento só com o cara mais poderoso da cidade, que é o prefeito, entendeu? Então, acho que é um pouco de ousadia, só que eu acho que é isso que falta um pouco mais na política, é você se levantar e ter coragem, de pegar, peitar e enfrentar quem está acima de você, Leandro, alguns outros colegas vereadores dizem respeitar muito a sua posição de estar na oposição, mas criticam que diz que às vezes você passa do limite, vai para a questão pessoal com o prefeito. Como é que é essa relação sua com o prefeito? É pessoal ou é política? Guto, de verdade, eu deixo bem claro aqui, tá? Eu não tenho problema com o Gustavo Henrique Costa, a pessoa do prefeito na vida pessoal e na vida particular dele. Eu nunca falei da vida pessoal e da vida particular do prefeito. Nunca falei nada da família dele, da vida pessoal dele, da vida privativa dele, do que ele faz, o que ele deixa de fazer da vida dele. Eu falo da questão do prefeito Guti. Poxa, se você está como uma figura pública, eu sou vereador, cara, eu sou atacado constantemente. As pessoas não concordam com aquilo que eu falo. Deu recentemente aquele problema, aquela repercussão do projeto, por exemplo, de rodeio e tal, tudo. Teve gente que falou que ia colocar minha mãe para subir em cima da minha mãe, mandou eu ir para a arena para pular nas minhas costas e tal. Quer dizer, cara... Aí são piores que animais, viu? Assim, beleza. O debate público não assim, beleza. Isso. É uma falta de respeito, mas, cara, quando você está na política, você tem que saber que você está vulnerável. A vida pública, e, cara, que ninguém não é obrigado. Você não é obrigado a ser vereador, você tem que ser candidato e eleito. A pessoa não vai chegar para mim, se eu contar uma mentira, a pessoa não vai falar assim, ô vereador, você faltou com a verdade, com toda... O cara vai falar, vereador, você é um mentiroso. Vagabundo. Ou seja, concorda? Aí o que o prefeito fala que ele acha que eu levei para o pessoal, foi quando eu tive uma fala na tribuna, que eu falei, que eu estava falando da questão da taxa do lixo, o dia que eu rompi, que eu virei oposição, ele chamou os vereadores, apresentou um projeto de uma taxa do lixo para os vereadores, e quando veio a taxa, foi realmente tudo diferente daquilo que ele tinha falado. Levou todos nós a cometer erro lá naquela criação daquela taxa, que ele falava que ia ser uma taxinha de R$16, que era obrigatório, porque era uma lei federal, enfim, várias coisas que eu já até falei aqui já no programa, não vou me estender a isso. E aí quando eu fui para a tribuna, eu falei, olha, o prefeito Guti é um moleque, ele foi mentiroso, tal, ele foi canalha. Aí quando eu falei canalha, ele falou, pô, mas canalha você tá xingando, então eu falei, não, canalha não é um xingamento, não é um palavrão, um canalha é um objetivo. É um adjetivo. Aí peguei o dicionário, li, eu falei, olha, o que significa é isso aqui, não estou xingando. O que eu falo é o seguinte, Guto, se você tiver uma atitude desonesta comigo, eu vou falar o quê? Que você é honesto? Eu vou falar, Guto, você foi desonesto. Se você mentir, qual que é o adjetivo que eu uso para quem mente? Entendeu? Tá certo, mentiroso. Concorda? Então, só para pontuar agora, para concluir, tá, Guto? Então não é nada pessoal contra a pessoa do Gustavo, mas eu sou oposição ao prefeito Guti, tá? Não levo para o meu coração, não tenho ódio do prefeito como pessoa, não quero o mal dele, não desejo o mal dele. Exemplo, tá? Quando ele teve aquele acidente de moto, teve gente que mandou, olha aí, tal. Eu falei, pô, não acho legal isso aí. Não. A gente falou, olha lá, se lascou, tal. Eu lembro do Geraldo Alckmin, quando o filho dele caiu. Cara, tinha não. gente nas redes sociais. Pelo amor de Deus, não, cara. Bom, ali eu orei, pedi pela melhora
ora pela recuperação do prefeito, para que nada de mal pudesse acontecer na vida dele, então eu não desejo o mal dele. Agora, se eu sou oposição, eu não sei fazer uma oposição batendo com luva de pelica. Tá certo. Leandro, 18h57, nós temos aí mais 2 minutos e alguns segundos de programa. Eu preciso passar só a pergunta do James, não precisa nem voltar, porque talvez não dê tempo de achar aí, produção, mas ele pergunta o seguinte: Leandro Dourado vai ser candidato a vereador à reeleição pelo PDT, vai ser vice do Eloy ou vai mudar para o Solidariedade? Bom, para ser vice do Eloy tem que ser candidato. Você está sabendo de alguma coisa aí, James? Mas enfim, sobre a questão política, temos mais 2 minutos. Fica o convite já para você voltar de uma próxima vez. Poxa, já acabou, Guto. Gente, o tempo voa, hein, meu? O papo quando tá fluindo vai rápido. Papo bom vai rápido demais, né? Bom, Guto, vamos lá. Primeiro, não tenho nem convite para ser o vice do Eloy. O Eloy não tem definição nenhuma ainda dele ser candidato ou não. Pelo PT, não. Não, e até por outro partido, né? Ao que tudo indica, tá? O Eloy, se ele não tiver a legenda no PT, que eu acredito muito que não tenha, o que tudo indica que provavelmente ele vai disputar sim as eleições, né? Mas isso é uma decisão dele, eu não posso falar pelo Eloy. Em relação minha ao PDT, não fui eleito pelo PDT, eu fui eleito pelo PTC, sou detentor do meu mandato, levei o meu mandato para o PDT, com o maior orgulho do mundo, conversei muito, dialoguei antes de ir para o partido. A minha permanência ou não no PDT é algo que eu nunca falei, nunca me posicionei em relação a isso, e eu vejo às vezes pessoas do PDT, que expõem isso de uma maneira que eu acho que talvez não deveria expor dessa forma. O próprio deputado Márcio Nakashima, ele teve falas aí com pessoas da minha assessoria falando que eu estava fora, que não me daria legenda, tudo, né? Eu achei extremamente deselegante esse tipo de fala e de posicionamento do deputado Márcio Nakashima, a qual ele se colocou como candidato pré-candidato a prefeito da cidade. Tive nas reuniões do PDT, não faltei nas reuniões, e estava esperando, claro, um avanço maior dele, que de verdade, falo aqui, eu não acredito e não confio que o Márcio Nakashima seja candidato a prefeito. Eu duvido muito que ele vai ser, porque o que eu falo é o seguinte: 1 mais 1 é igual a 2, tá? Então quem é candidato a prefeito, está aparecendo na pesquisa, no mínimo estaria conversando com o cenário político, com os partidos políticos, estaria conversando, fazer composições com outros partidos, não iria disputar com uma sigla sozinha, e acima de tudo, se eu fosse um candidato a prefeito, a última coisa que eu faria era pegar um vereador, um parlamentar, tá no meu partido que está com mandato, e falar que eu não vou dar legenda para ele, ou seja, como se eu não preciso de apoio. Então, na somatória dos fatos, eu acredito que o Márcio Nakashima tá blefando e não vai ser candidato. Então tá na data de hoje que fique registrado aqui, e se for candidato, torço muito por ele. Vamos voltar a nos falar, 19 horas em ponto, chegamos ao fim dessa edição do Radar de Notícias. Obrigado pela sua presença. Guto, obrigado pela oportunidade, e numa próxima vez a gente vem e fala um pouquinho mais de política, tá bom? Fica o convite já. Obrigado. Ponto final nessa edição do Radar de Notícias, um forte abraço a todos, até a próxima edição, se Deus quiser.